Olá a todos, olá famílias do Brasil, eu sou Adna Barbosa e estamos aqui para mais um Classicalcast, o tema dessa quinta temporada que você já sabe, já ouviu o primeiro podcast, está aqui, e o tema que está norteando nossas conversas também em comunidades, devocionais em comunidade, está baseado no Evangelho de João, no capítulo 17, o tema Sejamos Um. E hoje eu estou feliz por mais uma vez poder dividir com você esse espaço. Você pode ouvir os nossos podcasts quando, onde e como quiser, em todas as nossas plataformas de streaming. E inaugurando hoje, nós estamos em vídeo também, aqui no YouTube, e onde você puder assistir em vídeo. E agora você vai poder ver e ouvir os nossos podcasts em todas as nossas plataformas também. Certo? Este é o seu espaço, é o nosso espaço de conversa. Fique à vontade para comentar e sugerir temas que for do seu interesse. Estamos aqui para servir você e a sua família. E eu queria começar essa conversa de hoje, é uma pessoa muito especial que vai conversar conosco, eu vou já apresentar a vocês, mas eu quero começar com a passagem de João, no capítulo 17, os 3 primeiros versículos dizem assim: Jesus falou ao levantar seus olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Neste texto do evangelista João, onde Jesus faz a sua oração sacerdotal, nós encontramos vários termos matemáticos. E hoje temos um convidado muito especial que vai conversar conosco sobre a unidade divina revelada na matemática. É um pai da nossa comunidade, tutor Gustavo Borges, está conosco. Seja bem-vindo, Gustavo. É um prazer tê-lo aqui conosco. Oi, Adna. Olá, ouvintes. Realmente é um prazer enorme para mim participar desse podcast. Eu gosto demais dessa mídia de podcast. Eu aprendo muito com ela. Tenho muitas histórias para contar do meu relacionamento com o podcast. E fico muito feliz de poder contribuir com as famílias educadoras que fazem parte do CC e estão ouvindo esse podcast, e aqueles que estão curiosos, querendo entrar, como eu ouvi muitos podcasts do CC Estados Unidos na época de criar coragem, ainda não tinha o podcast do CC Brasil, na época de criar coragem, quando a gente foi começar o homeschooling lá em 2019. Então, eu estou muito feliz de estar aqui e com aquela sensação de que, apesar de ter me formado em ciência da computação, feito pós-graduação em matemática e estatística, ter estudado matemática, trabalhado com ela no mercado financeiro e trabalhado esse tema para dar o prático 2 ou 3 anos atrás sobre matemática, eu sempre acho que matemática é um tema que eu não sou o especialista dos especialistas. Mas eu gosto muito de conversar, gosto muito de falar das coisas que Deus tem falado ao meu coração e acredito que a gente vai poder trocar muitas ideias interessantes nesse episódio. Olha, não foi isso que a Bárbara me falou não, viu. Ela disse que você era muito bom, ela disse: "Olha, Gustavo, pode contar com ele". Esses amigos que eu vendendo a gente por aí são um perigo. Pois é. Eu queria que você falasse quem é Gustavo primeiro, né? Quem é a sua família, o seu trabalho que você desenvolve junto com Classical Conversations. Explica pra gente aí como é que é a sua vida. Vamos lá. Minha vida é um pouco agitada. Esses dias eu estava até refletindo. Eu acho que eu não tenho déficit de atenção, mas hiperatividade eu devo ter, porque vai fazer coisa. Meu Deus do céu. Minha vida ela é bem agitada. Eu tenho uma família muito legal. Eu tenho uma esposa, nós somos casados há 20 anos. Nos conhecemos na igreja que nós frequentávamos na adolescência. E logo ali no início da fase adulta já nos casamos. E depois de alguns anos, Deus começou a mandar filhos. Hoje nós temos 4 filhos. A nossa filha mais velha chama Clarice, tem 14 anos. Depois tem o Samuel, que tem 11 anos. Sigo com a Sofia, com 9 anos, e o Paulo, com 6 anos. Então, até agora, nós temos esses 4 filhos. E desde o ano de 2019, a gente resolveu entrar nesse mundo do homeschooling. A Eliane, a minha esposa, ela começou a pesquisar sobre o tema por causa da nossa filha número 3, que à época tinha 4 anos, só que ela nasceu em abril. E aqui na cidade que a gente mora, da onde a gente é, que é Brasília, a gente
não podia matricular ela no colégio com 4 anos. Tinha que matricular numa creche, porque ela faz aniversário depois de 31 de março. E essa data de aniversário dela foi assim, o que Deus usou para transformar a forma como a gente educa os nossos filhos. Porque a gente não quis colocar ela na escola tão novinha para voltar para a sala dos bebezinhos. E a Eliane passou, a gente estava com o nosso 4º filho recém-nascido, e a Eliane passou aquele ano desenvolvendo formas de pré-alfabetizar, fazendo letramento, introdução matemática para a Sofia. E enquanto ela pesquisava, ela descobriu uma novidade que estava chegando aqui na nossa cidade, que era o Cici. Então, no final de 2019, ela fez o prático, voltou para casa assim, animadíssima com esse prático. Eu fiquei morrendo de medo. Falei, ai meu Deus, que coisa é essa? Aí fui pesquisar a legislação, fiz igual todo mundo, né? Fui pesquisar a legislação, fui pesquisar quem fazia, quem não fazia, descobri que história é essa de Classical Conversations, descobri lá nos Estados Unidos ouvi todos os podcasts que explicavam todos os Foundations, Essentials, Challenge, 1, 2, 3, tudo. Ouvi todos os podcasts. Falei, esse negócio parece bom mesmo. Mas vamos fazer um experimento. E a gente entrou no homeschooling só com a nossa filha, que tinha 4 anos. E aí ela foi para o primeiro encontro dela na comunidade, super feliz, deixei os outros 2 na escola, o bebezinho no colo da mãe. No segundo encontro, o Covid já fechou tudo e passaram os encontros online. E aí esse Covid foi um strike geral, porque os meus filhos passaram a estudar de casa, eu passei a trabalhar de casa, coisa que não acontecia. Aí eu passei a ver o que os meus filhos aprendiam, a minha esposa passou a prestar mais atenção nisso, e ela empolgada, ensinando linha do tempo, ensinando história, ensinando português, geografia, ensinando tudo para outros meninos. Pai, a gente quer isso. Quando foi ali no meio do ano, eles escreveram uma cartinha para mim. Não, pai, não deixa a gente voltar para a escola, não. Oh, meu Deus. Respeitar a vontade da criança, né? Que isso. E foi muito legal. A gente começou no Cici, a minha esposa já entrou direto como tutora. Era uma comunidade bem pequenininha, estava começando, né? Não era só mato, mas tinha muito mato naquela época. E a gente foi se embrenhando nesse mundo da educação clássica. Eu acabei depois fazendo um prático, depois acabei ministrando um prático, fiz outro prático, ministrei outro prático. A gente foi se envolvendo. A minha filha mais velha foi crescendo, surgiu a necessidade de ter tutores de challenge. E eu fiz assim uns 2 anos de mudar de trabalho, não especificamente para isso, mas com isso na cabeça, até que eu troquei de trabalho, troquei, até que eu arrumei um trabalho que me deixa não trabalhar um dia. Porque você ser tutor de challenge, você precisa de um dia inteiro lá na comunidade. São 6 horas, e assim, eu passei a dar um valor no cansaço da minha esposa. Esposas que são tutoras, escutem, os maridos de vocês não sabem o quanto cansa um dia de tutoria. É impressionante, eu chego em casa à noite exausto. Por quê? Porque a gente se dedica muito, a gente prepara e a gente está lá com os jovens. E quem é tutor de Foundations, então, meu Deus do céu, aquele monte de criança correndo feito uns doidos, os pais ali em volta tentando ajudar, mas não conseguiram muito pai novato, assim, uma confusão, um cansaço enorme. Mas desde o começo desse ano, as comunidades voltaram, a nossa comunidade voltou e eu entrei para ser tutor do Challenge 1. Estou muito feliz, nós somos lá um grupinho de 6 jovens de 14, 15 anos. É muito legal. Eu estou aprendendo muito com eles, retomando meus estudos de física, química, lendo livros clássicos, não dou conta de acompanhar todos, tem os livros enormes, eles têm tempo para ler e eu tenho que trabalhar no outro emprego, nos outros 2 empregos que eu tenho. Então, mas eu estou me esforçando. Que bênção. Que bom. Que bom conhecer um pouco da sua história, saber do seu engajamento no homeschooling de uma forma tão direta, né, na comunidade como tutor. E eu queria já entrar no nosso assunto aqui. Vamos lá, vamos falar um pouquinho de matemática. Vamos falar sobre matemática. Você é professor de matemática, né, formado em ciência da computação. Isso. E veja que o tema eu acredito que vocês já estão também trabalhando o mesmo tema na comunidade, né, João 17. Sim. E o que eu achei interessante é como Jesus ele fala sempre da unidade, né?
sejamos um, né? Eu e o Pai, eu em ti, tu em mim, né? Somos um, que eles sejam um como nós somos. Então, falar sobre unidade já nos lembra os conceitos matemáticos. E isso nos aponta para o caráter do Deus Trino, que subsiste em 3 pessoas, né? Deus Pai, Aham, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Um isso. conceito um tanto difícil de entender, É. mas que pode ser esclarecido pela matemática, né? Então, Ai, ai, algum ai. ramo aí, algum braço da matemática que pode explicar a Trindade? Vamos começar com essa pergunta? Essa é a mais difícil. Esse negócio de explicar a Trindade com a matemática, assim, é complicado, né? Porque 3 em 1 não quer dizer que 3 somados formam 1. Uhum. Mas a Trindade é o conceito de que um todo, que é um único Deus, nós somos monoteístas, nós cremos em um único Deus. Uhum. Esse Deus, ele subsiste em 3 pessoas. Então é como se esse único Deus tivesse 3 elementos. Uhum. E a gente fica com a tentação de dizer que cada um é 33,3333 infinitamente por cento, né? Mas a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que Uhum. eles todos são isso, é um mistério. Como pode essas 3 pessoas serem a mesma pessoa? Então, Uhum. já na história, houveram várias formas diferentes de tentar explicar a Trindade. Esse conceito de Trindade, ele sai de dentro da Bíblia, mas ele vem para a história alguns séculos depois de Cristo, se não me engano, no Concílio de Nicéia, Uhum. que esse assunto chega, como se estrutura, e aí os anos passam e muitas pessoas tentam explicar isso, e tentam dizer, não, o Espírito Santo não é Deus, ou Jesus não é Deus, e aí deturpações acontecem. Mas nós Uhum. cremos no que a Bíblia fala desse Deus único, que ele é um Deus relacional, e que ele Uhum. se relaciona e se completa nele mesmo, se relacionando com o Filho e com o Espírito Santo. Então, Uhum. esses 3 elementos formando um só Deus é um mistério. É um Uhum. mistério que a gente consegue observar pela matemática. Talvez na teoria de conjuntos a gente consiga perceber. Existe Deus aqui, uma bolinha, existe Jesus, a outra bolinha, existe o Espírito Santo e os 3 se juntam, mas na verdade todos os 3 são Deus ao mesmo tempo. Uhum. Então, talvez a gente pudesse usar conceitos de química, né? Como um átomo. Estou reestudando química aqui, estou me divertindo no Challenge One. Como que um átomo, ele tem o núcleo, né, que é o próton, o nêutron, e ele tem os elétrons, e eles giram ali ao redor. E aquele átomo, né, é uma palavra que quer dizer que é único e indivisível. Como que Uhum. pode o átomo ser indivisível e ele ter um próton, um nêutron e ter Uhum. vários elétrons? E ter elétrons que saem e mudam para outros átomos. Então, talvez, num podcast de química, a gente possa voltar a falar dessa forma como a Trindade é. Uhum. Mas o gostoso de perceber, olhando para a Trindade, olhando para a unidade, é que a gente vê que é um Deus relacional, se relaciona em si mesmo e que criou o ser humano para se relacionar com ele. Então, este relacionamento que acontece entre nós e Deus, esse relacionamento, ele nos faz olhar para esse relacionamento e olhar para Deus como um Deus trino, como um Deus triuno. Ele nos ajuda. Uhum. Como que eu trabalho com Deus? Como que eu me relaciono com a igreja? Como que eu me relaciono com o próximo? Como eu posso ser a igreja? Como eu posso ser uma família? E como eu posso ser um com Deus? A gente começa a falar muito de teoria de conjuntos, que é um ramo Uhum. muito importante da matemática. Uhum. Como que Uhum. esses diferentes elementos, aí no caso nós diferentes de Deus, nós não somos Deus, mas como que a gente se une a Deus? Uhum. É claro que a gente entende que por meio de Jesus Cristo, o Espírito Santo passa a habitar em nós. Então, Uhum. existe aí uma transferência Uhum. de santidade que vai acontecer, mas ela depende somente de Deus. E aqui é um ponto que eu quero trazer, Adna. Todas as coisas, elas dependem de Deus. Deus as criou e ele sustenta todas as coisas. Uhum. Então, eu acho, assim, eu quero ressaltar para os nossos ouvintes essa verdade importantíssima, que é a verdade de que Deus, quando ele criou todas as coisas, ele
nos deu o mundo a conhecer. E à medida que nós conhecemos o mundo, nós percebemos o mundo ao nosso redor, nós conhecemos o Criador do mundo. Eu sempre falo que aqui em casa a gente faz homeschooling para ensinar os nossos filhos quem é Deus e o mundo que Deus criou. Então, quando a gente está ensinando sobre o mundo que Deus criou, geografia, ciências, física, química, biologia, matemática, a gente está mostrando e a gente está ressaltando e demonstrando o Criador. Tem um cálculo que é o cálculo mais básico de todos os cálculos que todos nós sabemos fazer desde muito, muito pequenininho, que esse cálculo ele aponta para Deus. E esse cálculo ele só é verdade porque Deus existe. E ele só é verdade porque Deus criou e porque Deus mantém. E esse cálculo ele é muito simples. Ele é 2 mais 2 é igual a 4. Adna, eu não sei se você já parou para pensar nessa equação. 2 mais 2 é igual a 4. Dois elementos, que pode ser uma maçã, uma laranja, 2 sapatos, 2 pedras, 2 pessoas. Se eu junto 2 elementos com mais 2 elementos, em qualquer lugar, em qualquer idioma, em qualquer cultura, utilizando qualquer notação, eu posso escrever isso de diferentes formas, em algarismos indo-arábicos, em algarismos romanos, em escrita cuneiforme dos fenícios com os pauzinhos. Eu posso escrever isso de qualquer jeito. 2 elementos mais 2 elementos, eles são sempre 4 elementos. Isso não muda. Isso é uma verdade imutável. Uma verdade imutável, ela é essencialmente imaterial, independe das coisas que eu pego, ela é invisível. Olha só que interessante. 2 elementos com 2 elementos, independe de qual elemento. Ela me gera 4 elementos. Eu não consigo tocar nessa verdade, eu não consigo ver essa verdade, mas eu conheço essa verdade através de manifestações. Então, quando eu junto 2 laranjas com 2 laranjas e vejo que tem 4 laranjas, o que eu fiz? Eu percebi que existe uma verdade que me diz que 2 elementos mais 2 elementos geram 4 elementos. Da mesma forma, Deus ele é essencialmente imaterial e invisível, mas a gente consegue perceber Deus pelos seus atos no mundo. Olha que legal. Que lindo, né? Olha que interessante. Lembrei de Romanos 1, né? Que a natureza manifesta, né? A glória de Deus. A glória de Deus. Esse conceito da verdade matemática, eu aprendi quando eu estava... Não foi quando eu fiz faculdade, gente. Não foi quando eu fiz pós-graduação em matemática e estatística. Foi quando eu fui estudar matemática clássica, filosofia da matemática, para me preparar para dar o prático e ajudar outras famílias a aplicarem e ensinarem matemática. E eu quero recomendar esse livro aqui, nem sei a editora, mas o autor que fala sobre essas verdades chama, nossa, nome difícil, Verne Poitras. Mas o livro é isso, tem outros livros, né? Mas o livro que eu li é o Redimindo a Matemática, uma abordagem teocêntrica. Ai, deve ser maravilhoso. Eu vi um de linguagens dele. Isso, tem um de ciência também. Mas esse de matemática, ele é muito gostoso. Olha só, quando a gente percebe Deus, a gente consegue perceber Deus pelo que Deus faz. E a gente consegue perceber a matemática pelos elementos que Deus criou. Então, a gente pode, como eu disse, a gente pode usar notações diferentes. Eu posso escrever o 2 indo-arábico, eu posso escrever aquele 2 romano, que são 2 pauzinhos. E 2 romano. E aí, o 4 romano, ele é um pauzinho com um V, né? Tipo um I e um V. O 4 indo-arábico, esse número 4 que a gente está acostumado a usar, eles são representações diferentes de uma verdade. Essa verdade, ela é imutável. Ela é uma verdade que ela é onipresente. Olha só, ela está presente o tempo todo. E ela é eterna, porque o tempo todo essa verdade vai se manter. Nos tempos de Moisés, de Abraão, 2 mais 2 era 4. Continua, né? Se Jesus voltar daqui a muito tempo, que eu não gostaria,
Eu gostaria que ele voltasse logo e eu tenho trabalhado para isso na medida do possível, pregando o evangelho, ensinando os meus filhos, fazendo discípulos, minha parte. Procuro fazer, às vezes acho que não faço bem feito, mas me empenho em fazer, porque eu quero que Jesus volte logo. Há sinais, mas a gente não sabe. Então, se Jesus demorar muito para voltar, o que vai acontecer daqui 2000 anos? 2 mais 2 vão ser 4 elementos. Será que no céu 2 mais 2 vai dar 4? Eu acho que vai. Por que eu acho que vai? Claro. Eu acho que vai porque o Deus que criou essa verdade é o mesmo Deus. Claro, e ele sustenta ela. É porque 2 mais 2 é igual a 4 é muito simples. Assim, a gente até trata isso sem muita, assim, sem muita santidade, né? 2 mais 2 dá 4. Tipo, é a coisa que te aprendeu, que a gente nem lembra quando te aprendeu, né? Nossos pais ensinaram a gente tão novinho. Mas aponta para Deus. Isso eu acho que você já está entrando num tema da próxima pergunta, né? Opa. Que é justamente sobre isso que eu queria falar. De todas as disciplinas, a matemática ela pode ser a que melhor nos ensina sobre o infinito, sobre a eternidade, por exemplo, né? Você falou do céu, né? Jesus, na sua oração em João 17, ele fala sobre que a vida eterna é conhecer a Deus por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem ele enviou. Né? Nós temos aqui nesse texto que a gente acabou de ler no início do programa, né? A gente falou do podcast em João 17, nós temos aqui conceitos de unidade também do infinito, né? Da eternidade. Como a matemática, e você já falou algumas coisas sobre, né? Como a matemática revela a beleza da estrutura no desígnio de Deus. Olha, esse tema da beleza é um tema que a gente tem estudado bastante lá na nossa turminha do Challenge One. Então, se vocês aí têm filhos que ainda não chegaram no Challenge One, se preparem, porque lá a gente começa a olhar, estudar física, estudar química, e a gente começa a ver como essas representações de Deus, elas demonstram a beleza do Criador. E as verdades matemáticas, elas demonstram essa beleza do Criador. Eu me lembro quando eu tive o meu momento uau com a matemática. Meu momento uau com a matemática foi depois de estudar muita matemática. Esses dias para trás, até um dos meus meninos lá do Challenge falou assim, mas eu não consigo. Ele chegou recentemente da escola e ele falou, eu não consigo. Matemática é demais para mim, não tem utilidade. Depois que você aprende a somar, diminuir, multiplicar e dividir, eu não consigo ver mais serventia para matemática, né? E eu falei assim, eu falei para ele assim, falei, rapaz, se você não vê nenhuma serventia para matemática, uma serventia há em você aprender isso, você vai ensinar o seu cérebro a pensar de uma forma mais complexa. E quando você pensa de uma forma mais complexa, você conecta mais elementos para resolver aquelas coisas de matemática, aquelas equações difíceis. Quando você aprende a pensar de maneira mais complexa. E quando a gente pensa de maneira mais complexa, nas nossas relações, nas nossas conversas, lendo leis, tratando pacientes, construindo casas, dirigindo carros, o nosso cérebro vai estar mais preparado. Mais preparado para viver aonde? Para viver nesse mundo cheio de regras matemáticas e definições matemáticas que Deus criou. Então a gente não tem como escapar. O máximo que a gente consegue fazer é compreender. A gente pode não compreender tudo, não tem problema. Mas a gente precisa compreender. Quando a gente compreende Deus, a gente começa a ver a beleza de Deus. A gente começa a ver como Deus criou as coisas nos detalhes. E quanto mais a gente percebe o nível de conexão que existe entre tudo o que Deus criou, mais a gente tem certeza de que não é possível não existir um Deus criador. Não é possível que reações aleatórias gerem uma complexidade que é regida por leis, que nós, quando conhecemos essas leis, definimos elas, não fomos nós que criamos. O Teorema de Pitágoras, gente, não foi o Pitágoras que criou. O Pitágoras, ele descobriu. Ele descobriu e ele descreveu.
Uhum. Aí ele ganhou o título por ter descrevido primeiro, descrito, né, primeiro. Mas Deus criou todas essas coisas. E quando a gente percebe essa complexidade, a gente percebe Deus. E a gente começa a ver Deus. E o meu momento uau, onde foi? Eu estava lá na faculdade, já tinha fazendo ciência da computação, que é um curso muito pesado de matemática. Eu já tinha feito cálculo 1, 2 e 3, já tinha feito álgebra linear 1 e 2, já tinha feito estatística, processos estocásticos, que é um tipo lá de matemática. E eu fui estudar cálculo numérico. E lá no cálculo numérico, eu descobri algo assim que foi uau na minha vida. Eu descobri que a gente consegue pegar dados, a gente analisa lá, com os meus meninos do Challenge, nós estamos analisando erupções vulcânicas. E aí a gente pega lá os dados das erupções vulcânicas e a gente coloca esses dados de uma forma organizada num gráfico. E a gente tenta descobrir se existe uma reta, uma curva, uma linha que consiga tocar o mais perto possível todos aqueles pontos. Quando a gente consegue traçar uma linha e essa linha toca o mais perto possível todos os pontos do nosso gráfico, para traçar uma linha, a gente consegue criar uma equação que define aquela linha. Então, se for uma reta, é uma equação simples, onde eu vou relacionar o eixo x com o y, é fácil. Se for uma equação do segundo grau, que é uma curva, se for uma equação logarítmica, são mais complexas. Mas eu consigo, se eu tenho os pontos, eu consigo chegar numa linha. Se eu chego numa linha, gente, olha que coisa fantástica. Eu pirei quando eu vi isso. Para mim, aquilo, eu vi a beleza na matemática naquele momento, no auge dos meus 20 anos de idade. Quando você consegue traçar uma linha que une os seus 20 pontos, essa linha também uniria todos os outros pontos que estão entre esses 20, e todos eles que vão para trás, e todos eles que vão para frente, até o infinito. E quando você conhece esse caminho, você sabe onde estão todos os pontos. Então você consegue prever coisas. Como que você prevê se vai chover? Você tem que olhar todas as chuvas que já caíram na sua casa nos últimos anos e ver que tanto de chuva que caiu, que dia que caiu, e olhando para isso você desenha um gráfico, você escreve uma equação e você fala assim: se caiu essa chuva nesse dia, nesse tanto, na maioria das vezes, nos últimos 100 anos, é possível que caia novamente. A chance é grande. E aí, quando eu falei assim, gente, então eu consigo prever tudo. A gente só não consegue prever quando Jesus vai voltar. O resto, tudo dá para prever, gente. Aí eu falei, gente, isso não pode ser algo, na época, né? Isso não pode ser algo normal. Isso não é natural. Isso não é natural. Como que você entende a relação entre as coisas e essa relação você consegue expandir e prever ou até dizer quando aconteceu no passado, sem ter registro histórico. Isso é a matemática pura aplicada. Desse dia eu decidi fazer pós-graduação em estatística. Foi nesse dia, no dia que eu falei assim, uau, porque eu entendi como as coisas se conectam. Sabe aquele dia que você entende como, eu entendi na matemática, como Deus fez tudo conectado. Olha que coisa louca. Todas as coisas se conectam, todas as coisas foram feitas por Deus, para Deus, para a glória de Deus. E elas se mantêm conectadas. E aí, eu, como um curioso, descubro como essa relação acontece através da matemática. E essa relação, ela se mantém estável até o infinito. Quando a gente chega na faculdade, pessoal, vocês vão estudar cálculo, a primeira coisa que você aprende são estudar os limites. Aí você fala assim, não, isso aqui tem um limite, ele vai até aqui ou ele vai até lá, ele pode voltar para trás. Aí você descobre que existe um limite que é infinito. Quando tende ao infinito, isso é uma frase típica do estudante de cálculo. Quando x tende ao infinito, quando qualquer coisa tende ao infinito. Quando tende ao infinito, algo pode ficar tão grande que a gente não consegue se aproximar. Jamais. Tem uma ilustração de um pastor chamado Francis Chan, que é uma ilustração bem antiga. Gosto muito. Você conhece ele? E ele fez essa ilustração muitos anos atrás e ela fala do infinito. Ele falou assim, eu fico espantado quando um jovem, aí ele pega uma corda bem grande,
Aí ele pega uma corda e pega uma fita vermelha e ele passa na ponta da corda, assim, tipo uns 20 centímetros. Ele fala assim, quando um jovem olha para essa corda aqui, e essa corda representa a existência dele. Essa partezinha vermelha que eu marquei aqui, esses 20 centímetros, representa a existência dele na Terra. E o restante da corda, e aí ele pega, estica essa corda, dá a volta no auditório, dá a volta. O restante dessa corda, essa corda tende ao infinito. Ela é a eternidade. Ela é a eternidade, ela representa a eternidade. Se 20 centímetros representa 100 anos da sua vida, essa corda que tem, sei lá, no caso dele devia ter 50, 70 metros, que era uma corda grande. Mas imagina, ela representa, os 20 centímetros representam pouco, daquele tanto. A nossa vida, ela representa muito pouco perto da eternidade. Jó disse que era um vapor, né? Como um vapor. Como um vapor, como algo que desaparece imediatamente, né? O vapor, você tira a tampa da panela, sobe o vapor, foi embora. Some nossa no infinito, né? Desaparece na imensidão do ar. Exatamente. O ar do nosso ambiente para o vapor é como se fosse o infinito. Porque ele é tão grande que ele fica tão insignificante que a gente não consegue mais ver, perceber. Mas olha que interessante. Na nossa vida cristã, Deus fez isso. E a gente não sabe explicar por que ele fez isso. Mas a gente entende como funciona, como na matemática. Eu não sei explicar porque Deus quis dizer 2 mais 2 é igual a 4. Mas eu sei descrever e sei demonstrar. Agora, Deus é que criou 2 mais 2 ser igual a 4. Ele que mantém isso. E Deus criou algo que acontece nesses 20 centímetros. Esse pastor dizia, nessa vida, que é a oportunidade que a gente tem de se juntar ao Deus Criador por meio da fé em Cristo Jesus e desfrutar da companhia dele por toda a eternidade. E aí, os jovens que estavam lá, ele falava para os jovens e ele falou para o meu coração, ele falou, pode você passar esses 20 centímetros e não se preocupar com isso. E o resto da eternidade longe de Deus? Não pode. Então a gente precisa ensinar os nossos filhos as grandezas do mundo. O que é a eternidade e o que é a nossa vida efêmera. E agora, essa vidinha efêmera, ela é extremamente significante. Exatamente. E importante. Define, né, as coisas, né? Então. Define a eternidade, não é? Mas, Gustavo, como pai, eu queria que você me falasse conosco aqui, com os pais que me escutam, as mães, né? Quais são os frutos que o estudo da matemática pode desenvolver em nossos filhos e em nós, como cristãos? Eu conversei com você em off, né, sobre minha filha. Ela sempre questiona, né? Mas por que matemática? Eu preciso aprender matemática. O que é matemática? O ensino da matemática. Você já falou um pouco, mas eu quero que você aprofunde mais um pouco, pontualmente, aí nessa questão de como é que a gente pode desenvolver o caráter através do estudo da matemática em nossos filhos. Bom, a matemática, ela desenvolve aí várias características, como eu já comecei citando. Ela desenvolve o nosso cérebro, ela faz a gente pensar diferente, ela faz a gente entender conexões diferentes. Mas ela desenvolve, especialmente, algumas características ou algumas virtudes. Então, a gente pode ver que ela desenvolve a honestidade. Ela traz para a gente uma oportunidade de ser honestos. E a gente precisa, ao ensinar para os nossos filhos que 2 mais 2 é igual a 4, não dá para que eles enganem o amiguinho e pegando 2 brinquedos do amiguinho, mais 2 brinquedos dele, falando, amiguinho, a partir de agora, esses 4 brinquedos são meus. Ou, não, você não deixou 2 brinquedos aqui, olha só como eu tenho só 3. E ele tem 4 elementos na mão, sabe? Desde a criança pequena, a matemática ajuda a gente a ser preciso. Essa precisão da matemática traz a honestidade. Então, eu me lembro de uma história de um missionário, e aí acabei não contando, né, que eu também trabalho numa agência missionária, e a gente promove o modelo missionário do tent making, que é aquele missionário que segue o exemplo do apóstolo Paulo e vai para o local de trabalho falar de Jesus lá.
E ele vai viajando para lugares diferentes, e à medida que ele trabalha, ele fala de Jesus naqueles lugares. E teve um missionário, amigo meu, que ele foi falar de Jesus no Azerbaijão, muitos anos atrás, antes de eu casar. Olha, faz tempo. E lá no Azerbaijão, ele descobriu um problema gravíssimo de desonestidade. As balanças eram batizadas. Então você, dependendo da banca da feira, 1 quilo de banana dava mais banana do que em outras bancas. Por quê? Porque as pessoas eram muito desonestas na precisão matemática. Sim. E ele desenvolveu um negócio lá. Foi um banco que oferecia crédito para as pessoas, produtores rurais, e ele tinha um grande diferencial. Lá no banco dele, se a pessoa pedia um empréstimo de 1.000, ela levava 1.000. Se ela pedia de 500, ela levava 500. Todos os outros bancos do Azerbaijão, pós-fim da União Soviética, naquele caos ainda de formação da nação, tinha tanta corrupção que se a pessoa pedia 1.000, levava 800. Porque tinha que pagar corrupção. Então, a matemática, ela nos ajuda a demonstrar para os nossos filhos que eles vão ser pegos na mentira. É demonstrável que a gente não pode roubar, que a gente não pode ser desonesto. Então, a matemática desenvolve essa virtude. Ela desenvolve também a precisão, ela desenvolve a ordem, ela pode desenvolver a perseverança. Esse aí os meus filhos têm desenvolvido bastante estudando matemática. Porque às vezes a gente não entende a conta, às vezes a gente não entende como chegou naquele resultado, às vezes a gente não entende a caminhada. E o processo de perseverar para encontrar a resposta correta é tão importante quanto encontrar a resposta correta. E na matemática a gente consegue fazer isso de uma forma ordenada e sentado em nossa casa. Lembra lá quando a Bíblia fala para os pais, lá em Deuteronômio 6, 9, que a gente deve inculcar a palavra de Deus quando a gente está assentado em nossa casa, quando a gente está andando pelo caminho. Então, a matemática é algo que a gente faz a educação formal. A gente consegue fazer sentado na nossa casa. Os meninos conseguem usar lápis e papel e escrever. E ali eles conseguem se preparar para a educação do andando pelo caminho, à medida que eles vão vivendo a vida conosco. E à medida que eles vão vivendo, a gente vai trazendo elementos que eles estudaram da matemática e essa perseverança para resolver situações. Os meus meninos gostam muito de rotas, porque a gente sempre tem trânsito, né? A gente mora aqui em Brasília, tem muito trânsito para lá e para cá, então eles ficam lá querendo ir nos aplicativos de mapa para ver qual é a melhor rota. E a gente tem muitas oportunidades de conversar sobre a matemática, sobre como funcionam essa definição das rotas. Outro dia eu peguei uma estrada que tinha carro vindo dos dois lados, e por 40 minutos eu e meu filho conversamos sobre velocidade relativa, soma de velocidades, diminuição das velocidades, né, quando estão no sentido contrário, no mesmo sentido. E a gente foi falando sobre soma de vetores enquanto a gente andava na estrada. Ai, que chique. Só que a gente só consegue chegar mais longe porque sentado em casa. Sim. A gente estudou lá que 2 mais 2 é igual a 4. E todas as suas derivações, né? Os meus filhos ainda não chegaram no limite quando tende ao infinito. Vão chegar daqui mais uns anos. Mas a gente consegue utilizar a matemática no andar pelo caminho, mas a gente precisa preparar a matemática no momento formal da educação. Então, uma dica aí para os pais: façam um planejamento do ensino da matemática para os seus filhos no decorrer de todo o processo. Se seu filho começou o homeschooling com 4 anos, planeje dos 4 aos 18. Se seu filho chegou agora com 14 anos, planeje dos 14 aos 18. Avalie o que ele já aprendeu nos outros processos educacionais que ele viveu e planeje o restante. Não deixe ele, talvez, limitado à sua própria matemática. Porque eu estudei porque eu gosto, né? Mas não é normal, assim.
Quer dizer, não é tão incomum assim, mas nem todo mundo gosta, né? Aqui em casa os meninos têm uma vantagem, que a minha esposa, ela estudou arquitetura e ela gosta muito de matemática. Então Casal perfeito. eles têm dois matemáticos para ajudá-los. Mas existem muitos materiais e muitas ferramentas. Existem muitos currículos e existem muitas pessoas dispostas a apoiar essa caminhada da matemática. Ela é muito importante. O planejá-la e executá-la com perseverança, com calma, é muito importante. Amém. A matemática, se a gente for olhar para a Bíblia, a gente vai conseguir ver, tem vários textos. Até você, Adna, me ajudou a ver vários textos, né? Porque nem todos os textos estão no detalhe nas nossas conversas antes da gravação desse episódio, mas a gente consegue perceber em diálogos na Bíblia, em histórias da Bíblia, sobre como a matemática pode desenvolver a precisão, a diligência, a disciplina, a ordem, a perseverança, a razão e esse olhar para a verdade. Essa verdade que é eterna e que sustenta a matemática o tempo todo. Amém. Estamos caminhando já para o final e eu quero que vocês se prendam nessa última pergunta, não é? Por que nossos filhos deveriam aprender matemática a partir de uma cosmovisão bíblica? Você já falou muito aí, né, de versículos, de textos, mas por que nossos filhos, nós pais cristãos, devemos ensinar a matemática a partir dessa cosmovisão bíblica? Vamos lá. Como eu falei no comecinho, vou retomar algumas coisas para a gente tentar estruturar, né? Para mim, ensinar os nossos filhos sobre o Criador envolve mostrar as coisas que este Criador criou, todos os elementos da criação. Então, à medida que a gente apresenta os elementos da criação, a gente começa a apresentar e fazer com que os nossos filhos conheçam o Criador. Os conceitos matemáticos, eles dão essa oportunidade de olhar para o Criador e de perceber a seriedade ou a serenidade do Criador ao criar as relações entre todos esses elementos criados. A gente consegue ver na beleza de uma flor, na beleza de um pé de milho nascendo. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de plantar um pé de milho. Se você nunca plantou nenhum pé de milho, plante que seja um no vaso, para você ver como ele cresce. Primeiro, como ele cresce rápido. Se você botar uma câmera filmando, é capaz de ver ele crescendo. Segundo, que quando você olha para um pé de milho, ele começa a crescer e cada uma das folhas dele, ela sobe enrolada. E depois que ela cresce, ela abre. Mas se você olhar bem de cima, você vai ver que ela sobe enrolada formando um padrão. E esse padrão, se você tirar uma foto e desenhar esse padrão, você vai perceber que esse padrão você já viu ele. Você já viu ele em flores, você já viu ele em vários elementos. Esse padrão é conhecido como a proporção áurea. Ele foi descrito por Fibonacci, né? Que ele fez a sequência de Fibonacci, que é uma sequência muito legal, né? Uma sequência onde a soma o próximo número é a soma dos dois números anteriores. Então, muito legal essa sequência. E quando você percebe que ele vai crescendo, né? Então, na sequência de Fibonacci, assim, começa com o número 1. 1. Qual é o próximo número? É a soma de 1 com nada. Então, é 1 também. Qual é o próximo número? É a soma dos dois anteriores. Então, é 2. Qual é o próximo número? É 3, porque eu estou somando 2 com 1. Qual é o próximo? É 5, porque eu estou somando 3 com 2. Qual é o próximo? É 8. À medida que esse número vai crescendo, ele vai começando a crescer rápido. E se você olhar para o pé de milho crescendo, você vai ver que o círculo, ele começa pequenininho, ele vai crescendo e aumentando a dimensão dele. Sempre na mesma proporção. Poxa, se o pé de milho é assim, se a flor é assim, se o nosso rosto, a gente consegue desenhar essa proporção, ligando os pontos do nosso rosto, queixo, a testa, o nariz, os olhos, a boca, a gente consegue perceber isso. Não tem outra saída a não crer que só existe um Criador. Só um Criador criou tudo isso. Porque se fossem vários criadores, eles poderiam ter feito proporções diferentes. Não seria essa proporção que o Fibonacci descreveu. De Deus, né? São as digitais de Deus. A gente percebe de quem nós somos
quando a gente olha a matemática. E a gente começa com as crianças pequenininhas observando o pé de milho, a flor, enfim, observando os elementos. À medida que eles vão crescendo, a gente ensina para eles os números. A gente ensina a somar, a gente ensina a multiplicar. Depois a gente conta para ele que existem sequências de números e que existem algumas sequências que representam Deus. Como, pai? Olha só, lembra o pé de milho? Vamos ver aqui. E aí você começa a mostrar e demonstrar Deus em todos os elementos. Esse processo parece complicado, parece que você tem que entender de sequência de Fibonacci, você tem que entender, sei lá, de muita coisa para você conseguir ensinar isso para os seus filhos. Mas não é tão complicado. Não é tão complicado, especialmente porque a gente começa com os meninos pequenos. E a gente vai aprendendo juntos. A gente vai olhando na Bíblia. Olha só, tem um livro lá na Bíblia, Levítico, tem um livro que chama Números, né? A gente nem falou do livro Números. Foi. Então, nesses livros existem muitas contas. Eles contam eles contam as pessoas na árvore genealógica, eles contam as quantidades das coisas, as quantidades das pessoas e dos exércitos e dos que morreram na guerra. E tudo isso é registrado numericamente. Todas essas somas que são feitas lá, essas proporções. Se você olhar a genealogia de Jesus, não sei se você já viu, procurando matemática na Bíblia, né? Se olhar a genealogia de Jesus, que está descrita lá em João, e você vai contar quantos tem de Noé até, de Adão até Noé, de Noé até Abraão, se você 14, for né? Tudo 14. Até chegar em Jesus, gente, tem marcos e personagens chaves que acontecem 14 gerações depois. E 14 tem a ver com qual número? Com o número 7, é 2 vezes o número 7, que é o número chamado número da perfeição. Foram os 7 dias da criação, o dia do descanso. Você começa a ver a beleza da matemática, a beleza dos números em tudo. E lembrando que os números servem, e as relações matemáticas servem para descrever as coisas que o próprio Deus criou e que nos ajuda a fazer esse paralelo. Tem muita gente que faz assim, não, você tem que ser um bom pai, porque aí o seu filho, quando pensar que Deus é pai, ele vai pensar que Deus é bom, ele vai fazer uma associação imediata. Você foi um bom pai, Deus é pai, então Deus é um bom pai. Você foi um mau pai, então Deus pode ser um mau pai. Aí cabe para os pastores resolver essa pendência, né? Mas a matemática e os números, que são invisíveis, imateriais e invisíveis, eles não mudam, eles não dependem da fraqueza do pai Gustavo. Eles não dependem da fraqueza da mãe Adna. Eles não dependem. Eles são imutáveis, eles são perenes, eles são estáveis. O suficiente para a gente demonstrar Deus nas coisas, fazer esse paralelo. Tá vendo como isso não muda? Tá vendo como você nem pegou 2 maçãs mais 2 maçãs e você tem certeza que existem 4 maçãs? Você não pegou Deus no colo. E dá para você ter certeza que Deus existe. E aí você pode discorrer sobre esses elementos. Amém. Que coisa maravilhosa. Né? Que bênção, Gustavo. Como é que a gente pode agora pegar tudo isso e trazer uma lição aí em João 17, falando sobre sermos um. Cristo, Deus em Cristo, Cristo em nós, somos um, e é pela nossa unidade que o mundo reconhecerá, né, que somos discípulos de Jesus. Como é que a gente pode juntar a matemática com essa lição aí da unidade de João 17? Vou responder essa pergunta citando novamente o autor do Redimindo a Matemática, porque ele pensou bastante nessa resposta e desde a primeira vez que eu li, eu marquei ela, falei, essa aqui eu não posso esquecer, eu tenho que andar com ela comigo, porque ele diz o seguinte, que o plano de Deus é consistente com o caráter de Deus e ele reflete o seu caráter. Deus é trinitário em seu caráter e assim o seu plano exibe unidade e diversidade. E surge como resultado disso o quê? A unidade e a diversidade no mundo. Então, agora, complementando com as minhas palavras, esse Deus que é trino, mas é um Deus só, ele criou o mundo de acordo com seu caráter, ele criou um mundo que também é um mundo só, mas que é um mundo diverso,
que tem diversas pessoas, pessoas diferentes, com dons, com talentos diferentes. E se a gente olhar lá em 1 Coríntios 13, a gente vai se lembrar que todas essas pessoas que têm dons e talentos diferentes foram feitos pelo mesmo Deus com um propósito específico. Com um propósito específico. Nós temos qualidades diferentes. Eu gosto de matemática. Talvez vocês não gostem. Quem esteja ouvindo não goste. Mas Deus nos fez diferentes para que a gente pudesse, na nossa diversidade, demonstrar este caráter de Deus, que é diverso, sendo apenas um Deus. Então, em todo o tempo, a gente demonstra quem Deus é, usando a matemática para representar isso. É uma forma bem legal, bem divertida, mas a forma mais bonita é essa forma da gente viver como uma só família, como um grande grupo de cristãos que amam a Deus e que vivemos em unidade, trazendo os nossos dons, os nossos talentos e as nossas habilidades para a nossa comunidade. A gente abençoa a nossa comunidade, a gente transforma a nossa comunidade e transformando a nossa comunidade, que é formada pelas nossas famílias, nós vamos transformar a nossa cidade, o nosso país e o mundo todo para a glória de Jesus. Amém. Até que ele venha. Amém. Amém, Gustavo. Muito obrigada. Obrigada pela participação aqui conosco. Foi um prazer conversar com você. O prazer foi todo meu, gostei demais. É um tema que me encanta, mas que eu não me sinto especialista. Então, tive que pensar um pouquinho, que planejar um pouquinho essa conversa, mas Deus é que foi falando, né? Falei várias coisas que eu nem tinha pensado e planejado antes, mas que Deus foi trazendo à memória. É tão bom servir esse Deus, né? Que usa a gente, mesmo a gente não sendo tão capaz assim. Com certeza. Obrigada, Gustavo. Deus lhe abençoe. E chegamos ao final, queridos, de mais um programa. E hoje nós aprendemos como a matemática ela reflete a mente do Criador. Ela é a linguagem de Deus na criação. Como tudo que Deus criou é bom, a matemática também é boa. Ela reflete o caráter de Deus e na Bíblia tudo que reflete o caráter de Deus, do caráter do Pai, é chamado de bom. A matemática tem muitas características boas. Ela é ordenada, como a gente ouviu aqui o Gustavo falando, ela é razoável, ela é abstrata, né? Ela é verdadeira, precisa e ainda assim ela é infinita. A matemática é invisível, onipresente, imutável e confiável. Ela exibe complexidade, unidade e harmonia. Ela mostra vitalidade, poder, design, criatividade e beleza. Ela reflete apropriadamente a bondade do seu Criador. Em João 17, Jesus disse que era um com o Pai e que se nós permanecêssemos nele, seríamos também um só. O segredo é estar nele, em Cristo. Vivemos o mistério de sermos um sendo muitos, de sermos iguais sendo diferentes. Na unidade divina, a harmonia completa. Quando Cristo se tornou carne, ele tornou possível que nós participássemos desta harmonia ao colocar em nós o seu Espírito Santo. A presença do Espírito Santo em nós transforma a nossa mente, dando-nos instrução e poder divino para nos renovar, para nos tirar do pecado e para nos dar unidade de espírito com o corpo de Cristo, que é a igreja. A unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo pode ser vista na diversidade das pessoas. Cada pessoa na Trindade conhece toda a verdade a respeito de todas as pessoas. E em Cristo, há unidade na diversidade que pode ser alcançada através de muitas culturas, muitos povos reunidos no corpo de Cristo. Mas esta analogia, ela é limitada. Deus é infinito e nós somos finitos. E enquanto estamos nesta vida, nossas mentes não estão totalmente livres do pecado. Então, dentro da igreja, temos que separar o bem e o mal, né? As Escrituras, por outro lado, é perfeitamente pura. Em Salmos 12, verso 6 diz: as palavras do Senhor são puras, como prata refinada em fornalha de barro, purificada 7 vezes. Provérbios 30, versículo 5 diz também: toda a palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nele.
O Deus infinito e perfeito habita em nós, seres finitos e imperfeitos. Ele, pelo seu Espírito, quer produzir seu caráter em nós, esse caráter perfeito. Como temos refletido esse caráter, como evidenciado na matemática, como vimos aqui? Reflita em tudo que conversamos aqui. Compartilhe esse episódio, deixe os seus comentários, traga as suas próprias reflexões e vamos juntos descobrir como é bom crescermos em unidade no corpo de Cristo, aí na sua comunidade, na sua igreja, na sua casa, na sua família. Que bom foi estar aqui com você mais uma vez. Né? Muito obrigada pela sua companhia e não esqueça de passar no nosso site, classicalconversations.com.br e em todas as nossas redes sociais. Eu sou Adna Barbosa e este foi o Classical Conversations Cast.